Oi, pessoal, sou a professora Mara Ribeiro, estou aqui para a gente trabalhar mais alguns itens que fazem parte da avaliação do sistema respiratório. Então, quando o nosso paciente, vai nos encontrar, vai aparecer lá no ambulatório, no hospital ou na unidade de terapia intensiva, se ele estiver na ventilação mecânica, mais alguns itens que devem ser avaliados, tá? E aí, gente, nesse momento, a gente vai dar destaque para a avaliação da gasometria e da capnografia. Então, a gente vai ver os pontos principais que a gente tem relacionados a esses dois métodos de avaliação e que podem aparecer nas provas de concurso, né? Aparece muito quando a gente está falando de fisioterapia em pacientes que estão na UTI, em pacientes que estão em ventilação mecânica especialmente, tá bom? Então, vamos lá. Bem, a gente vai começar falando, dando destaque para a gasometria arterial, tá? Então, a gasometria arterial vai ser a verificação da pressão parcial de oxigênio no sangue arterial, tá? E também a gente verifica o dióxido de carbono, o CO2, o pH, tá? E é um dos métodos que é mais utilizados na monitorização da oxigenação e da ventilação do paciente. Especialmente, pessoal, no paciente que tiver em ventilação mecânica ou no paciente que estiver fazendo uso de VNI, no paciente que tiver algum distúrbio respiratório ou algum distúrbio metabólico, tá? Porque tanto os distúrbios respiratórios quanto metabólicos, eles vão ter potencial para causar essas alterações nessas pressões parciais, do oxigênio, do gás carbônico e do pH sanguíneo, tá? Então, vamos entender um pouquinho mais sobre isso. A gasometria, então, é um método que a gente vai utilizar, para essa medida, mas existem alguns problemas para realizar esse procedimento. A gasometria, ela é um procedimento invasivo, tá? Onde a gente vai ter que ter a colocação de um catéter intraarterial, desculpem, ou a punção arterial. Por quê, pessoal? Ó, eu tô falando em gasometria arterial, então eu quero ver, o sangue arterial, não o sangue venoso. E para isso eu tenho que ir lá buscar esse sangue realmente dentro da artéria, tá? Então, com isso, a gente sempre vai ter um risco de infecção do paciente, possibilidade de sangramentos e também é uma problemática, é muito dolorido esse procedimento, tá? É uma problemática em crianças e pacientes hemodinamicamente instáveis por conta desse risco, por exemplo, de hemorragia, tá? E também, devido a tudo isso, pode ser necessário um intervalo maior entre a coleta de amostra e a obtenção de resultado, atrasando o início do tratamento, de casos e de possíveis alterações. Então, embora seja um exame muito utilizado e que tenha assim, uma importância muito grande na monitorização do paciente, na verificação do sucesso ventilatório desse paciente, a gente pode ter uma série de complicações, limitações para a análise desses dados, para a coleta e a análise desses dados. Mas, pessoal, mesmo assim, é um método que é mais utilizado nos hospitais, nas unidades de terapia intensiva, justamente, como eu disse para vocês, para fazer essa verificação, essa checagem em relação a como que está sendo a evolução da ventilação desse paciente, tá? Continuando aqui, então. Bem, a gasometria arterial, portanto, é um exame invasivo e ela vai medir a concentração de oxigênio, a ventilação e o estado ácido básico do organismo. Normalmente, ela é coletada na artéria radial, tá? Então, a punção da artéria radial para que possa-se, então, coletar esse sangue que está lá na artéria. Essa aqui, gente, é uma parte que, assim, a gente não pode ir para uma prova de concurso sem saber esses números aqui de cor e salteado, como a gente fala.
Então, tem que estar bem certinho na nossa cabeça, porque esses são os valores de referência da gasometria arterial. Esse ponto aqui é o ponto de início. Sem saber esses valores, eu dificilmente consigo responder questões ligadas ao exame de gasometria, tá? Então, vamos lá, pessoal. Valores de referência da gasometria arterial vão ser o pH entre 7,35 e 7,45. Isso aqui eu tô falando tudo do que seria o normal, tá? Do que seria o esperado. A PO2, a pressão parcial de oxigênio no sangue, de 80 a 100 milímetros de mercúrio. A PCO2, que vai ser então essa pressão, essa porcentagem de CO2, 35 a 45 milímetros de mercúrio. Então, gente, sempre lembrar, vocês estão vendo aqui, ó, que o final do pH aqui, ó, 7,35, 7,45, é igual o do CO2, tá? Isso aqui ajuda a gente, né, já que a gente tem que aprender, tem que decorar esses números. Se a gente não trabalha no nosso dia a dia com isso, já estabeleça essa relação para que você ajude, né, para que isso te ajude a se lembrar, tá? Sobre essa questão. Uma outra questão que a gente tem vai ser a questão do BE, que é menos 2 a mais 2. O H é base excesa aqui, tá? O HCO3, que é o bicarbonato, entre 22 a 28. E o SPO2 maior que 95. Pessoal, o que mais chama atenção em questões de concurso para a gente, aquelas que realmente eu não posso ir para a prova sem saber. pH, PO2, PCO2, tá? HCO3, tá joia? Então, esses valores, gente, eu tenho que decorar, tem que estar bem fixo na minha cabeça. Por quê? Porque nos casos clínicos, nas questões que são cobradas, a gasometria arterial, a análise do resultado de gasometria, para que a gente possa, né, identificar qual é o distúrbio que está acontecendo, a gente já vai chegar nesse ponto. Esses são os pontos mais importantes, esses são os pontos que mais aparecem nas provas. Então, eu peço que vocês realmente, né, deixem aí nas suas anotações gasometria e já guardem, né, esses números que são os números principais, tá bom? Continuando aqui, pessoal, a gente ainda vai ter, né, outras medidas, ó. Então, tem o pH, né, desculpa, a gente vai ter, então, aqui o detalhamento dessas medidas. O pH, o que que é? A sua avaliação determina a presença de acidose ou alcalose, tá? Então, um pH normal não indica necessariamente a ausência de um distúrbio ácido básico, dependendo do grau de compensação que pode ter desse pH. O desequilíbrio ácido básico, isso é, a modificação do pH, é atribuída aos distúrbios do sistema respiratório, ligados então a PaCO2, e do sistema metabólico ligado ao HCO3. Pessoal, a gente tem então o nível de normalidade do pH, que era de 7,35 a 7,45, certo? Se esse pH estiver mais baixo, gente, eu vou ter uma acidose. Se esse pH estiver mais alto, eu vou ter uma alcalose, tá joia? Essa acidose e essa alcalose, elas podem ter origem respiratória ou podem ter origem metabólica. Quando eu falo em origem respiratória, eu estou falando principalmente da relação com o CO2. Quando eu falo de origem metabólica, eu estou falando principalmente da relação com o HCO3 ou com o bicarbonato, tá joia? Então, pessoal, pH normal tá aqui. Se eu desvio para cima, alcalose, se eu desvio para baixo, acidose. Por isso a importância de saber o valor normal. Lembra que eu falei para vocês? Eu tenho que ir para a prova sabendo o valor normal, porque daí eu vou saber identificar se eu vou ter distúrbio, se eu vou ter uma alteração, tá? Outra questão, gente, que é importante para as provas de concurso. Eu falei para vocês que as alterações de pH, elas podem estar ligadas a
respiratório e o respiratório com especialmente o CO2, tá? E aí eu chamo a atenção do seguinte, quando tiver o caso clínico vai estar falando assim, paciente com doença tal respiratória, com asma, com DPOC, com SARA, seja a doença que for. Pessoal, falou que a doença respiratória, o distúrbio é de origem respiratória. Não, lá no caso clínico do concurso aparece o seguinte, o paciente com diabetes mellitus, com vômito, com diarreia, com insuficiência renal. Falou que a doença não é respiratória, é uma doença metabólica, né? Envolvendo então o metabolismo, a gente vai ter um distúrbio de origem metabólico. Então, quando vocês forem responder as questões, prestem muita atenção em qual é a doença que está relatada no caso clínico, tá? Prestem muita atenção no que geralmente aparece assim, né? No que aquele quadro clínico, aquele estudo de caso ali está relatando para vocês. Porque isso já vai dar um indicativo se a alteração é respiratória ou se a alteração é metabólica. E do pH é o mais simples, gente. pH para baixo, acidose, pH para cima, alcalose. Beleza? Então vamos lá, continuando. Questão do PaO2, tá? Então, PaO2. Os seus níveis determinam a eficácia das trocas de oxigênio entre o alvéolo e o capilar pulmonar. Depende diretamente da pressão parcial de oxigênio no alvéolo, da capacidade de difusão pulmonar, né, que é a passagem do oxigênio para o capilar, da presença de shunt, que é aquela questão da incapacidade de oxigenar o sangue venoso, e da relação entre ventilação e perfusão, ou seja, a quantidade de ar que está chegando ali no alvéolo e a quantidade de sangue que está passando pelo capilar, tá? Então, pessoal, a gente vai ter aqui na gasometria, tá joia? Essas questões da pressão de oxigênio, a PaO2. E essa pressão, gente, vai identificar justamente o quê? O quanto essas trocas estão sendo boas, né? O quanto que a troca está acontecendo da maneira correta. Lembrando que o problema, ele pode estar desde a pressão do alvéolo até as questões, por exemplo, do capilar, né? Então, pode ser uma questão de um problema pulmonar, de uma doença pulmonar, de um quadro pulmonar, ou pode ser também toda a situação que envolve um problema cardíaco, um problema de circulação de sangue, um problema de anemia, por exemplo, onde a gente tem pouca hemoglobina e assim por diante, tá? Valor de referência para PaO2, vocês lembram? Vamos anotar aqui? Para a gente ir gravando, 80 a 100, tá? Depois a gente, então, tem a PaCO2. Então, a PaCO2, a gente tem que a pressão parcial de CO2 no sangue arterial exprime a eficácia da ventilação alveolar, sendo praticamente a mesma coisa da presença do CO2 alveolar, dada a grande capacidade de difusão desse gás. Seus valores oscilam entre 35 e 45 milímetros de mercúrio. Então, gente, lembra de fazer sempre aquela relação para vocês guardarem os valores, né, com o pH, tá? Então, olha só o que a gente tem. Se a PaCO2 é menor que 35, caracteriza esse quadro de hiperventilação, podendo levar o pH a valores maiores que 7,45. Caracterizando a alcalose respiratória. Se a PaCO2 é maior que 45, clinicamente o paciente está hipoventilando, retendo o CO2, né, pessoal? Ó, tá maior que 45, retendo CO2, hipoventilando, tá? Hipoventilação. Menor que 35, hiperventilação, tá?
Então, podendo o pH, né, ficar menor que 7,35 e caracterizando a acidose respiratória. Então, sempre assim, gente, presta atenção nisso aqui. Se o CO2 estiver alto, tá? Se o CO2 estiver alto, o pH tá baixo, tá? Por quê? Porque o CO2 é o gás carbônico que vai se transformar em ácido carbônico. Então, o CO2 alto, pH baixo, tá? Vamos anotar isso? Então, anotem aí. Porque essa é a principal relação que a gente tem, tá? CO2 alto, pH baixo. Beleza? Tranquilo? Então, tá ótimo, pessoal. Lembrando que essas relações com o CO2 são muito importantes e muito frequentes nas provas de concurso, tá? Bem, depois a gente tem o HCO3, que é o bicarbonato. Então, alterações na concentração de bicarbonato plasmático desencadeiam também desequilíbrio ácido básico de natureza metabólica, tá? Então, ó, o HCO3 maior que 28, a gente vai ter um desvio de pH maior que 45 e determina que o paciente está em alcalose metabólica. Já a manutenção do HCO3 menor que 22, com desvio do pH também para menor, né, que 7,35, determina a acidose metabólica. Então, o que a gente tem aqui, gente? Aumento do HCO3 é igual a aumento do pH, tá? Aumentou pH, alcalose. Sempre que estiver relacionado com o HCO3, então é um distúrbio metabólico. Tudo bem? Tranquilo? Certo? Então tá bom. Pessoal, vamos para uns quadrinhos aqui de resumo, que são importantíssimos para a gente, tá? Então, os quadrinhos aqui de resumo de tudo isso que a gente já falou. Olha só. pH normal, valor de referência 7,35 a 7,45. Elevação, alcalemia, né, que a gente fala alcalose, diminuição, acidemia ou acidose. PaCO2, valores de referência 35 a 45. Elevação, chama hipercapnia. Então, atenção, pessoal, elevação da PaCO2 e elevação do CO2. Hipercapnia e determina acidose respiratória. Diminuição do CO2, hipocapnia e determina alcalose respiratória. PaO2, valor de referência 80 a 100. Se a gente tiver elevação, hiperoxemia, excesso de O2. Se a gente tiver diminuição, hipoxemia, diminuição do O2. HCO3, de 22 a 28. Se eu tiver elevação do bicarbonato, alcalose metabólica. Se eu tiver diminuição do bicarbonato, acidose metabólica, tá? Depois a gente tem aqui a base Essex, que quase não aparece, tá, pessoal? Nem vou trabalhar isso aqui. A saturação de O2 maior que 92, algumas literaturas colocam 95, e elevação não se aplica, diminuição determina hipóxia, tá? E aqui depois outros distúrbios. Então, assim, pessoal, importante mesmo, não posso esquecer, pH, PaCO2 tá aí no quadro, né? PaO2 e HCO3. Tranquilo? Beleza? Excelente. E aqui, então, só mais um quadrinho, né, para trazer esse resuminho e a gente lembrar, ó. Acidose respiratória. pH diminui porque é uma acidose. O CO2 aumenta, gente, porque na acidose respiratória eu tenho aumento do ácido carbônico, né? Então, aumenta ácido, diminui pH, acidose respiratória. Normalmente, em geral, o HCO3 não muda, tá? Alcalose respiratória. Na alcalose eu tenho um aumento de pH
E no caso, para aumentar a pH, gente, o ácido, né, que o PaCO2 diminui, o HCO3 não se altera. Na acidose metabólica, então tem um distúrbio metabólico. O pH está diminuído, é acidose, o PaCO2 normal, o HCO3 diminuído. Então aqui o HCO3, gente, é uma base, né? Tá? Então se diminui base, a gente vai ter então um predomínio de ácido, acidose. E na alcalose metabólica, que é o último aqui, o pH aumenta, porque é uma alcalose, o PaCO2 está normal e o HCO3 aumenta. Isso aqui, gente, em distúrbios simples, onde a gente não está tendo compensação, tá? Porque às vezes pode aparecer nas provas de concurso já o paciente que está compensando. Então, ele tem alteração, por exemplo, do PCO2 e do HCO3 por conta de uma compensação. Apareceu lá no concurso, gente, a seguinte característica. O paciente teve uma doença respiratória, tá? Tá com DPOC descompensado. Aí aparece que ele tá com acidose respiratória, retendo CO2, né? Então, CO2 aumentado. E a hora que chega no HCO3, mostra que o HCO3 está aumentado também. Isso significa o quê, gente? Esse paciente tem um distúrbio respiratório, tá? Ele tem um pH diminuído, acidose respiratória, tá joia? Distúrbio respiratório, acidose respiratória. O CO2 dele tá aumentado, é o que eu espero nesse quadro, lembra? Retém CO2, retém ácido. E se o HCO3 também tiver aumentado, vai indicar o quê? Vai indicar que o corpo está reagindo, porque o corpo ele tenta reagir. O sistema respiratório, o sistema renal, eles vão agir de maneira a tentar equilibrar esses distúrbios ácidos básicos, esses distúrbios de pH, tá bom? Então, quando vocês forem fazer a prova, preste atenção no contexto geral que está acontecendo. Às vezes, pessoal, vai até ter essa questão do pH já ter voltado para o normal por conta da compensação. E aí a gente tem que estudar o distúrbio, né? Qual o distúrbio que está causando? Ah, se é um distúrbio que você sabe que cursa, por exemplo, com a retenção de CO2, como a DPOC, já vai estar caracterizado ali que você tem um distúrbio respiratório compensado por uma alteração no bicarbonato, uma alteração no metabolismo, tá joia? E assim por diante, gente, tem inúmeros casos para a gente trabalhar, né? E muito importante estudar, responder questão de concurso para conseguir, né, entender bem essa questão, tá joia? Última parte, então, pessoal, a gente tem mais uma tabelinha aqui de resumo, tá? Então, principais causas, né, de acidose metabólica. Cetoacidose diabética, cetoacidose alcoólica, acidose lática, insuficiência renal, diarreia, diuréticos, poupadores de potássio e intoxicação. Principais causas de alcalose metabólica: hemotransfusão maciça, síndrome de Cushing, diuréticos tiazídicos ou de alça com hipocalemia, vômitos com perda de pH, hipertensão renovascular, sucção nasogástrica e administração de bicarbonato de sódio. Principais causas de acidose respiratória: pneumonia grave ou fadiga respiratória, edema agudo de pulmão com fadiga respiratória, doenças e depressão do sistema nervoso, DPOC, crise miastênica, miopatias e neuropatias e cifoescoliose grave. E as principais causas de alcalose respiratória: sepse por bactérias gram-negativas, pneumonias agudas, asma e pneumopatias agudas, insuficiência hepática aguda, doença do sistema nervoso central, hiperventilação psicogênica, intoxicação por salicinato e anemia grave, tá? Então, esse quadrinho aqui, gente, é um quadrinho que é assim, extremamente importante também. É bem legal de vocês darem uma olhada, deixarem, né? Vou colocar asterisco aqui, ó. Deixarem na sua revisão. Por quê, gente? Porque, como eu disse para vocês, os concursos cobram como? Eles colocam quadros clínicos e desses quadros clínicos eles exploram a alteração. Se você já sabe
por exemplo, que o DPOC ele cursa com acidose respiratória, você já vai saber o quê? Você já vai saber que o distúrbio é respiratório e que você tende a ter acidose. E aí você vai interpretar o que vem depois aí nessa questão, tá bom? Então tem que saber, tem que ter essa ideia bem importante sobre as principais causas dos distúrbios do equilíbrio ácido básico, tá? Dessa forma, pessoal, a gente não erra a questão de concurso relacionada à gasometria. Tudo bem? E agora, para finalizar, vou falar para vocês da capnografia, que é um outro tipo de exame que a gente tem, uma outra avaliação e que tem características aí especiais. Então, vamos lá. Então, a capnografia. A capnografia vai ser a medida de pressão parcial de CO2 na mistura, né, gasosa expirada. E a capnometria digital refere-se aos valores máximos de CO2 expirados, tá? Então, a gente vai verificar, gente, a medida do CO2. A capnometria vai apresentar para a gente o quê? Vai apresentar para a gente, ó, números, tá? Então, ó, a capnometria apresenta números, apresenta valores. O que a gente mais vê, na verdade, é a capnografia, porque a capnografia nos apresenta um gráfico. Nesse gráfico, a gente vai ver a curva de pressão parcial de CO2, tá, pessoal? Então, guarde bem, na capnografia, a gente avalia, né, na capnometria, o CO2, que vai estar na mistura de gás que foi expirada em relação a um determinado tempo, tá? Então, essa é a grande questão aqui que a gente tem que ter ideia sobre a capnografia, a capnometria. A gente vai fazer a medida do CO2, tá? O CO2 expirado. Como que é feito isso, gente? Isso é feito no aparelho de ventilação mecânica. Então, a capnografia vai ser um método de avaliação para o paciente que tiver em ventilação mecânica, tá? Que tiver no ventilador. Vamos lá. Tem alguns tipos de capnômetro, tá, gente? O mais utilizado é o não aspirativo, onde a gente vai ter um sensor de CO2 que vai possuir uma luz infravermelha, um fotodetector, e é posicionado junto às vias aéreas, geralmente entre o tubo traqueal e o circuito respiratório, isso no ventilador, tá? Ai, desculpa que eu não trouxe a figura aqui, esqueci de colar, mas justamente a gente vê, né? Esse capnômetro aqui posicionado no tubo respiratório na ventilação, tá? E aí a gente vai ter as questões dessas curvas, né, pessoal, para a gente verificar essa liberação de CO2 pelo pulmão. Eu prefiro mostrar aqui que fica mais claro, tá? No caso da capnografia, então, gente, o que que eu tenho? Esse montinho, essa curva, é o momento de expiração. Por quê? Porque eu estou vendo a curva do CO2, tá? Então, aqui embaixo, ó, eu tô antes da expiração, eu expiro e depois eu inspiro, entenderam? Então, a gente analisa aqui justamente o quê? O movimento do CO2, então analisa o movimento da expiração, tá? Então, vai ser, ó, uma tecnologia que permite essa avaliação da imagem gráfica. Qualquer alteração na forma da onda na capnografia pode ser detectada, por exemplo, numa alteração de metabolismo, de perfusão sanguínea ou de ventilação. E a análise é feita em 3 fases. Então, na fase 1, ocorre durante a expiração do ar a partir do espaço anatômico morto, né, oco, que normalmente não contém CO2. Essa é a linha reta que constitui, então, esse primeiro ponto, tá? Então, aqui o início, quando a gente ainda está no espaço morto anatômico. Depois, na fase 2, ocorre durante a lavagem alveolar, ou seja, durante o início da troca gasosa, onde o CO2 vai sair e o O2 vai entrar, tá? E também essa parte aqui significa, né, exprime o início da expiração.
Depois a gente vai ter na fase 3, pessoal, o topo alveolar, né, com o gás expirado e liberado, então nessa fase aqui, sendo que a gente tem aqui um ponto chamado de tidal, tá? Que é o ponto onde a gente tem, né, aqui, se vocês perceberem a curva, o ponto mais elevado da linha, e que depois disso, gente, vai iniciar, então, um outro ciclo respiratório. Então, vai iniciar a inspiração. Por isso que avalia, né, o espaço ali onde não iniciou ainda, a expiração, todo o processo de expiração, e depois o ponto de inspiração. Então, a capnometria ela vai fazer justamente isso, identificar essa liberação do CO2, tá? Ah, professora, tem outros métodos? Sim, a gente pode fazer, por exemplo, a gasometria para verificar também o CO2. A capnografia é um meio de avaliação, tá, pessoal? E como eu disse para vocês, é um meio específico para o paciente que está em ventilação mecânica, tá bom? Então, vamos lá, ó, capnografia. Tem algumas questões para a gente pensar, tá? Por exemplo, uma inclinação na linha ascendente expiratória significa diminuição da liberação do CO2 pelo pulmão. Isso ocorre, por exemplo, quando a gente tiver obstrução mecânica, né, do aparelho ou do tubo, no DPOC, onde a gente tem dificuldade de expiração, tá? E aí, então, a gente pode também ter, por exemplo, outras alterações, como uma frequência respiratória alta do paciente. Mas seria, pessoal, nesse ponto aqui. Então, a gente vai ter como se fosse uma linha mais horizontalizada, né? Não tão vertical durante essa saída de ar, tá? Alterações no platô expiratório, normalmente horizontal, pode ocorrer em situações de obstrução também, seja do equipamento ou das vias aéreas, ou decorrente do DPOC. Ou quando a gente tiver um esforço inspiratório durante a fase ex. Então, a linha, ela estava assim, não é o normal? Se a gente tiver, por exemplo, aqui no meio, alguma alteração, tá? A gente tem, então, essa alteração no platô expiratório. É muito comum de ver isso quando o paciente está em assincronia com o ventilador. E a outra questão é o prolongamento da porção descendente da curva pode ocorrer em situações de obstrução inspiratória, como, por exemplo, obstrução do tubo, restrição à expansão pulmonar ou algum outro problema com válvula inspiratória. O que eu disse para vocês, né? Pré-expiração, ó, expiração, chegou no ponto aqui máximo, aí inspira, né? Esse ponto aqui que é a curva descendente é o ponto de inspiração. Por isso que está falando aqui, gente, se tiver problemas nessa curva descendente, vai significar problemas de inspiração, tá bom? Tranquilo? E a ausência do capnograma ocorre, por exemplo, no caso de intubação esofágica, apneia, desconexão do circuito respiratório, extubação traqueal acidental, obstrução completa do túbulo traqueal ou ainda parada cardíaca. Então, se eu não formar curva, né, gente, se eu tiver reto aqui na curva, pode ser, por exemplo, porque foi entubado a região do esôfago e não do pulmão, ou qualquer outro problema onde o paciente não está tendo liberação de CO2, visto que o aparelho, o capnógrafo, ele vai medir essa liberação de CO2. Então, se não conseguir verificar essa liberação, vai significar o quê? Que o paciente não está respirando, tá joia? Pessoal, espero ter conseguido, né, tirar dúvidas de vocês a respeito da gasometria e da capnografia. A gente viu aqui vários pontos importantes da avaliação respiratória. Então, todas essas aulas que a gente fez 4 aulas, né, de métodos de avaliação respiratória, são muito importantes e aparecem muito nas provas de concurso, tá? Espero que vocês tenham gostado, acompanhado e até mais.